Ô, Cecília. É nóis. E aí, Cecília, como é que você tá? Tudo bem? Eu que só tem você aqui, deixa eu ver. Bem na medida do possível. Não, o que importa. Não, mas já tá bem, né, Cecília? Então, já tô mais feliz, tá? Você tá bem na medida do possível, mas tá bem, tá? Então, Cecília, eu sei que só você tá aqui, mas vou dar aula como se tivesse todo mundo, tá bom? Então vai funcionar assim. Claro que você tá aqui, você pode participar. Mas eu vou falar sempre de uma forma meio genérica, tá bom? Porque os meninos podem ver aula depois. Para não ficar aquela coisa assim, só você, tá bom? Mas aí você participa normalmente, tá? A aula é sua também aqui, tá bom? Cecília, seguinte, para recuperação, eu vou logo explicando como é que foi a escolha do conteúdo. Porque assim, a gente não dá para fazer uma recuperação de tudo que foi visto no ano de uma vez. Eu tive que meio que selecionar. Eu pensei da seguinte forma: a gente teve dois conteúdos durante o ano que se repetiram bastante. Então, a gente viu, por exemplo, adjetivos comparativos mais de uma vez no ano, mas foi o livro mesmo que cobrou, né? Tanto tinha um capítulo sobre isso, como até mesmo o capítulo 8, né, que era de revisão, também tinha adjetivo comparativo. E o outro assunto que o livro trouxe mais de uma vez foi a questão do can e do could. Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu colocaria os dois de uma vez na prova, que eu acho que já ficaria bastante, ou eu escolheria um deles, tá? Eu pensei no seguinte: a gente, para a prova de recuperação, eu vou tentar deixar só adjetivos comparativos. Tá bom, Cecília? Então aqui eu vou apresentar uma tela, tá? Para a gente revisar os conceitos, né? O que é um adjetivo comparativo, para que ele serve, que a gente usa para quê, tá? Inclusive, eu até tenho depois eu vou dar umas páginas no livro, que no livro também tem algumas atividades extras sobre adjetivos comparativos, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a tela. Pronto. E aí, Cecília, você tá conseguindo visualizar bem a tela? Pronto. Ó, vamos lá. De forma simples, tá bom? Para começar, vamos começar pelos conceitos, né? Seguinte, se a gente vai estudar adjetivo comparativo, a gente tem que lembrar o que é um adjetivo, né? Então, vamos lá. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavras, tá, que a gente usa para falar da característica de alguém. Por exemplo, toda palavra que indica característica é adjetivo. Por exemplo, a palavra bonita ou bonito. Isso é uma característica de uma pessoa, né? É o jeito dela de ser. Então, se é uma característica de um ser, é um adjetivo. Dá aqui um exemplo de um outro adjetivo. A palavra, por exemplo, alto. A palavra baixo, a palavra magro, a palavra gordo, a palavra pequeno, inteligente, feio. Tudo isso aí, elegante, charmoso. Tudo isso indica característica de alguém ou de alguma coisa. Então, é adjetivo, tá? Então a gente vai focar nessas palavras. Todo o conteúdo gira em torno desse tipo de palavra que a gente usa para dar característica a algum ser, tá bom? Então vamos lá. E qual é a ideia da comparação? A ideia do adjetivo comparativo é quando a gente pega esses adjetivos e a gente faz uma frase, tá bom? Comparando dois seres, tá? É como se eu pegasse assim, Joana e agora fosse fazer uma comparação com a Ana. Aí, no caso, quando a gente vai fazer uma comparação, eu vou precisar comparar alguma característica da Joana com da Ana. Por exemplo, Joana é mais bonita do que Ana. Se você parar para observar, eu estou usando um adjetivo, né? Eu estou usando o adjetivo bonita para fazer uma comparação entre as duas. Então, toda comparação que a gente vai fazer, a gente precisa de um adjetivo. Em inglês não é diferente, né? Vai ter a mesma lógica. A gente usa um adjetivo para comparar dois seres. Mas em inglês a gente tem uma diferença. Porque em inglês a gente tem duas categorias de adjetivo. Em português não, adjetivo é adjetivo, né? Mas em inglês a gente tem os adjetivos grandes, eu vou até sublinhar aqui e colocar em negrito. A gente tem os adjetivos grandes e a gente tem os adjetivos pequenos. Tá? Vou dar aqui um zoom, afastar para cá. Pronto. E o que isso tem de diferente, tá? Em inglês, existe uma regra gramatical quando você vai fazer uma comparação com um adjetivo grande, e existe uma outra regra quando você vai fazer uma comparação com um adjetivo pequeno. Então aqui tem uma diferença. Por exemplo, até antes de explicar quais são essas regras, eu apenas separei aqui alguns exemplos de adjetivos grandes e de adjetivos pequenos. Ó, adjetivo grande, aqui está a definição, tá?
são aqueles adjetivos com mais de 2 sílabas. Vou colocar sublinhado aqui, ó. Por exemplo, exemplo de adjetivos grandes, a gente tem beautiful. Beautiful é considerado um adjetivo grande, porque se você contar as sílabas, a gente tem o quê? Beautiful. A gente tem 3 sílabas, né? Beautiful. A gente pega aqui, por exemplo, o adjetivo wonderful, né? Wonderful quer dizer incrível, tipo incrível, maravilhoso, algo do tipo. Se a gente contar, né? Wonderful, a gente tem 3 sílabas, né? Por exemplo, eu tenho handsome. A gente tem hand, some, e esse M que estranho, mas em inglês esse M ele conta como sílaba, tá? Handsome. Então, handsome, ele tem na prática são 3 sílabas. A gente tem, por exemplo, intelligent. Se você contar, né? Intelligent, a gente tem 4 sílabas. A gente tem, por exemplo, powerful, né? Que é o adjetivo poderoso. A gente tem powerful. Nós temos 3. Então, a primeira coisa é isso. A gente vai primeiro só aprender a diferenciar o que é um adjetivo em inglês considerado grande e o que é um adjetivo considerado pequeno. Depois que a gente entender isso, a gente vai estar pronto para entender quais são as regras que a gente usa para fazer frases comparativas. Mas vamos lá. Vamos para a definição, né, do que são adjetivos pequenos. A definição é bem simples. São aqueles adjetivos que têm até 2 sílabas. Eu deixo aqui alguns exemplos. Ó. A palavra kind, que é o adjetivo que em português a gente pode traduzir como gentil. A gente pode ser gentil, pode ser amável, tá? Nós temos aqui cute, que é o adjetivo fofo, ou fofa. Se você contar as sílabas, só tem 2, né? Cute, 2 sílabas. Nós temos big, só tem uma, né? Que é o adjetivo grande. Nós temos aqui, por exemplo, shy, que quer dizer tímido ou tímida, que no caso só tem uma sílaba. Nós temos aqui strong, que também não excede 2 sílabas, né? E a gente tem young. Tem vários outros, tá? Mas aqui é só pra gente ver a diferença dos adjetivos grandes para os pequenos, tá bom? Antes de continuar, Cecília, ficou claro a distinção de quando é que eu sei que um adjetivo é grande e quando é que eu sei que ele é pequeno? Tudo certo? Você tem alguma dúvida, alguma observação? Se ficou claro, se você, sei lá, quer mais exemplos, deu para entender. De verdade, né, Cecília? Você pode, tome liberdade para perguntar quantas vezes você quiser. Bom, tô aqui para ajudar mesmo. Então, assim, beleza, primeiro a gente entende o que é um adjetivo grande e um pequeno. Ok, primeiro passo já foi. O segundo passo é a gente saber como que eu vou fazer uma frase comparativa usando adjetivos grandes e pequenos, tá? Eu vou aqui no chat dar um exemplo em português mesmo, do que seria uma frase comparativa. Vou pegar aqui um nome simples, vou pegar aqui Lucas. Até parecido com o que eu coloquei aqui, ó. Então, a seguinte frase em português, ó. Lucas é mais bonito do que João. Pronto, um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de uma frase comparativa em português. E a gente primeiro vamos só analisar o que é que essa frase tem para que ela seja comparativa. A gente tem o básico, o principal. A gente tem um adjetivo. Tá? Isso já é um bom começo. A gente tem um adjetivo bonito. O que mais que a gente tem aí que a gente pode observar? A gente tem Lucas e João. Isso também é fundamental, porque sempre que você vai comparar, você precisa identificar. Você está comparando quem com quem? Ou o que com o que? Então, nesse caso, 2 elementos fundamentais. A gente tem um adjetivo e a gente tem quem a gente está comparando. A gente precisa dizer, né? Se imagina se não tivesse João nessa frase, ficaria assim, ó. Lucas é mais bonito do que quem? Então, a gente precisa sempre de 2 elementos. Pode ser 2 pessoas, ou pode ser 2 coisas, 2 animais, 2 objetos. Qualquer coisa que você vá fazer uma comparação. O adjetivo já está aí. E outra coisa que eu posso observar aqui que não pode faltar é essas 2 palavrinhas aqui, ó. Esse do que. Isso é uma coisa que também é bom anotar, que esse do que, não existe frase comparativa sem do que. Até porque esse do que são as 2 palavras que a gente usa para deixar claro que a gente está fazendo uma comparação. Imagina pegar essa frase aí do Lucas e do João e tirar o do que. Lucas é mais bonito, João. Nem parece uma comparação. Então esse do que, ele vai ser fundamental. E em inglês, como é esse do que? Como é que a gente fala do que em inglês? Essa palavra aqui, ó. Vou deixar no chat também. A palavra them. Então isso a gente já tem uma outra informação. Para a gente ter uma frase comparativa em inglês, a gente precisa desse them.
tá? Porque esse than, ele é equivalente ao do que em português. Então, vamos lá. Vamos aqui voltar para a tela, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de uma frase comparativa. Eu vou aqui comparar, ó, até coloquei aqui na observação. Vamos usar o adjetivo beautiful, que é o adjetivo bonita, pode ser traduzido como bela também. E vamos comparar Lucy, vou marcar aqui, Lucy com Lisa. Então, as duas pessoas que a gente vai comparar. Então, aqui a gente já tem o básico, né? A gente tem duas pessoas para comparar e a gente já tem um adjetivo que a gente vai utilizar. Agora, falta colocar isso na frase. A estrutura da frase, Cecília, é essa daqui, ó. Vou até deixar ela toda sublinhada. Pronto, a estrutura da frase é essa. A gente tem, primeiro, tá aqui em cima, ó, a gente tem um sujeito. No caso, o sujeito dessa frase vai ser a Lucy. Depois que a gente tem a Lucy, que é a primeira pessoa que a gente vai usar para comparar. Depois disso, o que é que a gente precisa ter? A gente precisa ter o verbo to be, tá? Só você lembrar, o que é o verbo to be? O verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar. Vou até deixar aqui no chat também, ó. É o verbo ser ou o verbo estar. Em inglês, ele pode aparecer de diversas formas, tá? Mas nesse caso, o verbo to be vai ser representado por essa palavrinha aqui, ó. Esse is, que significa é em português. Então, já que a nossa intenção da frase é fazer o seguinte, ó. Lucy é mais bonita do que Lisa. Então, a gente tem Lucy, a gente vai usar o is, né? Tá bem aqui embaixo, ó. Lucy é. Agora chegou a parte do mais bonita. Agora sim, a parte comparativa. Tu vai ter que observar o seguinte. A gente tem um adjetivo longo, certo? Beautiful. E quando a gente tem um adjetivo longo, o que a gente deve fazer para fazer a forma comparativa? A gente acrescenta o more antes dele. Igual tá aqui, eu vou até deixar tudo em itálico. Sempre que o adjetivo ele for grande, quando a gente está fazendo uma comparação, a gente precisa da palavra more antes dele. Tá? Por isso que eu coloquei assim, ó. Lucy is more beautiful. Que a gente traduz assim, ó. Lucy é mais bonita. Então, em inglês, esse mais bonita é o more mais o beautiful. Inclusive, a gente pode até traduzir palavra por palavra, tá? Esse more é equivalente ao mais, e o beautiful é o bonita. Então, até aqui tá tudo certo. Ó. Lucy é mais bonita. Agora eu preciso colocar o do que é o do que é importante na comparação. Como é que eu escrevo do que em inglês? É esse than bem aqui, ó, que eu até deixei no chat. Do que, e agora, por último, você coloca o quê? A outra pessoa que você está comparando, que no caso é a Lisa. Então você nota, né? Tá aqui as duas pessoas, ó. Lucy é mais bonita do que Lisa. Simplesmente assim, tá? O que você vai ter que se apegar aqui é o simples fato de que sempre que um adjetivo for grande e você vai fazer uma comparação, né? Tipo, mais bonita, mais poderosa, mais alguma coisa. A palavra que você vai usar para representar esse mais é a palavra more. Essa daqui, ó. Você sempre vai posicionar ela antes do adjetivo, certo? Posso até dar aqui alguns outros exemplos. Tá? Mas até aqui, Cecília, você tem alguma dúvida? Eu vou dar aqui mais alguns exemplos, tá bom? Mas você está conseguindo acompanhar? Está conseguindo pegar, tipo assim, a ideia? Sim, boa, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui dar um outro exemplo de um adjetivo grande. Vou pegar aqui o adjetivo, vou colocar aqui, vamos pegar o adjetivo poderoso, tá? Pode ser masculino ou feminino, né? Poderoso ou poderosa. Beleza, eu já tenho um adjetivo que eu vou usar para fazer uma comparação. E note que é um adjetivo grande, né? Quem que eu vou comparar? Vou pegar aqui, sei lá, o super-homem. Então eu vou comparar o super-homem, né, o Superman, com quem, Cecília? Me dê um exemplo. Vamos comparar o Superman com quem? Pode ser qualquer exemplo aleatório, tá, Cecília? É só pra gente fazer o exemplo. Quem você sugere? Homem-Aranha, boa, Cecília. Então a gente vai comparar, né? Vou até dar um espacinho aqui, ó. A gente vai comparar o Superman com o Spider-Man. Homem-Aranha, o Super-Homem com o Homem-Aranha. Tá? E o adjetivo que a gente vai usar é o poderoso. Então, você já vai, antes de fazer a frase, você já vai idealizando em português mesmo como é que a frase vai ficar. Então vai ficar assim, Superman, né, o Super-Homem é mais poderoso do que o Homem-Aranha. Então vamos lá, vamos no passo a passo, como é que a gente faz? A gente pega primeiro o primeiro ser que a gente vai comparar, que é o Superman, né? Então Superman, esse é. Como é que esse é a gente coloca ele em inglês? Foi o que eu deixei no chat, ó, tá? Acima da tua mensagem. Ó.
Esse é em inglês é o is. Então, Superman is. Agora a gente precisa escrever mais poderoso. Pela regra, esse mais poderoso, como é um adjetivo longo, a gente usa o more mais o adjetivo. A gente não muda nada no adjetivo, tá? A gente só acrescenta a palavra more antes. Então, Superman is more powerful. Depois, o que é que a gente precisa? Então, super-homem é mais poderoso do que. O do que em inglês é esse them. Então, super-homem é mais poderoso do que. A gente vai colocar o último elemento que a gente está comparando, que é o Homem-Aranha. Tá? Então, fica assim: Superman is more powerful than Spider-Man. Tá? Essa é a regra para adjetivos longos. E aí, Cecília, alguma dúvida? Já posso passar adiante? Você gostaria de mais exemplos? Sinta-se livre, tá? Quantos exemplos você quiser aí, a gente pode dar. Pronto, tá de boa, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim, a gente tem o outro lado da moeda, tá? Tudo que a gente viu agora é comparação com adjetivos grandes. Agora a gente tem uma comparação quando a gente vai usar um adjetivo curto, ou um adjetivo pequeno, né? Que é aquele que só tem até 2 sílabas. Então, ó, vou ler e a gente vai explicar, tá? Assim, fazendo comparações com adjetivos curtos, a gente tem o seguinte, a gente tem um sujeito, que é o básico, não pode faltar, verb to be, né? Igual na outra vez, também não pode faltar, só que dessa vez a gente vai ter o adjetivo com ER, tá? A gente não tem mais o more, então a gente já pode tirar o more aqui da... Pode tirar o more da nossa cabeça. Se o adjetivo é curto, a gente não deve usar o more. E o resto continua igual, a gente tem o them e a gente tem o complemento, tá? Então, para adjetivos curtos, não usamos more, mas em compensação devemos acrescentar ER no final dos adjetivos. Então vai ficar assim, ó. Vamos usar o adjetivo strong, né, que quer dizer forte em português, e comparar Josh com Peter. Então, primeiro você analisa, né? De fato, isso aqui é um adjetivo curto. Até porque só tem 2 sílabas, né? Strong, strong. Quer dizer, se bem que a última sílaba ela nem sai, na verdade, tecnicamente é praticamente só uma. Strong, né? E a frase vai ser a seguinte, ó. Se o adjetivo forte, a frase que eu quero é a seguinte. O Josh é mais forte do que Peter. Então, você vai no passo a passo. Josh, ok. Is, é. E esse mais forte, como é um adjetivo curto, você não pode colocar o more bem aqui, ó. Mais forte. Não, não pode. Quando a gente tem adjetivos curtos, esse mais é como se ele fosse esse ER. Então, esse ER que está dando o sentido do mais. Então, Josh é mais forte, né? É uma palavra só que significa mais forte. Vou até marcar elas, deixar elas em sublinhado. E a tradução, essas 2 palavras juntas, tá? Então, Josh é mais forte do que Peter. Vou dar aqui dar um destaque para a palavra them. Vou colocar aqui em itálico, que é o do que não pode faltar. O Peter, tá? Eu posso até dar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, o adjetivo young, que quer dizer jovem ou quer dizer, pode querer dizer novo também. É uma opção. Eu quero fazer uma frase, eu quero comparar aqui, deixa eu ver. Edson, vou colocar meu nome. Vou me comparar com quem mais, Cecília? Sugira aí alguém. Lembrando, o adjetivo que vai ser utilizado é o adjetivo jovem. Então, vou comparar Edson com mais alguém. Quem você sugere? João. Pronto, simples, tá? Então, eu vou aqui comparar Edson com João. Então, a frase vai ficar o seguinte, ó. Edson é mais jovem do que João. Vou dar um espacinho. Edson is, o primeiro passo, is. E como é que fica mais jovem? Como se trata de um adjetivo curto, eu não devo escrever more young. Nada disso, tá? Eu tiro esse more e eu pego o adjetivo young e eu acrescento só o ER no final dele, tá? Edson is younger than João. Pronto, simples assim, tá? Basicamente, a única mudança que a gente tem aqui é na forma do adjetivo mesmo, que a gente não coloca more, e em vez disso a gente coloca o ER. Bom, Cecília,
E aqui eu sei que tem algumas exceções que eu vou explicar daqui, que eu vou começar a explicar um pouquinho aqui mais para frente, mas aqui sobre essa parte dos adjetivos curtos. Alguma dúvida? Você gostaria de mais exemplos? Ou posso continuar? Pronto, tá tranquilo, show de bola, hein? Vamos lá, aqui vai ser uma sequência de observações, tá? Porque assim, a regra geral dos adjetivos curtos é simplesmente essa, tá? Você vai acrescentar o ER no final deles, nada demais. Só que aqui a gente tem algumas regras específicas, tá bom? Dependendo da terminação do adjetivo curto, você tem uma leve alteração antes de colocar o ER, por exemplo, né? Então eu vou ler e eu vou aqui dar alguns exemplos. Dentre os adjetivos curtos, sempre devemos acrescentar ER para formar as comparações. Ok. Isso, Cecília, esse ER, ele é equivalente ao mais do português. Só que, detalhe, ele só funciona para adjetivos curtos, tá bom? Se o adjetivo for longo, esse mais que você vai utilizar é o more. Então, eu poderia até colocar aqui no chat, ó. Os dois têm a mesma tradução, tá? More significa mais, e o ER é como se fosse o mais também. Você até colocar aqui, ó. Os dois significam mais. A diferença é que o more você vai usar com adjetivo grande e o ER tu vai usar com adjetivo pequeno. O more fica antes do adjetivo e o ER você acrescenta no final do adjetivo. Mas eles estão equivalentes, sabe? Então vamos lá. Pronto, a regra geral que nós devemos acrescentar o ER, exceto se o adjetivo já terminar em E. Tá? Nesse caso, não é necessário o ER, mas apenas o R. Para que não fique dois R's repetidos, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui o adjetivo curto, cute, tá? Que é o adjetivo fofo. Quando eu vou fazer uma comparação com cute, se eu colocasse o R todo, ia ficar estranho, né? Cute com dois E. Dois S ficaria esquisito. Então, assim, quando o adjetivo ele já tem o E, você não precisa colocar um outro E por cima. Já tem um, deixa. Você só precisa acrescentar o R. O que importa é que ele fique com a terminação ER, tá bom? Mas não é necessário ter dois, apenas um. Então, posso até dar aqui um exemplo. Ó. Posso construir a seguinte frase. Vou comparar aqui cachorros. Eu vou comprar aqui dog, que é cachorro, e gato. Vamos colocar uma frase. Vai ser o seguinte, vou dizer que cães, né, o cachorro, vou até colocar no plural, né? Não, deixar no singular mesmo. Então, vou dizer assim, cachorro é mais fofo do que gato. Ficaria assim, ó. Dog is... Qual é o adjetivo que a gente vai usar? Vamos usar o cute, né? Que é o fofo. Então, o cachorro é mais fofo, vai ficar assim, ó. Cuter, né? Ele é mais fofo. Aí você vai usar o than, ele não pode faltar. Já, inclusive, isso é um erro grave, tá? Se tiver uma frase comparativa e não tiver o than, isso aí já tu vai perder bastante ponto. Esse than precisa estar ali. Então, o cachorro é mais fofo do que gato. Dog is cuter than cat. Poderia ser o contrário, né? Você pode discordar disso, colocar assim, ó. Cat is cuter than dog. Sem nenhum problema. Tá? Vamos lá, vamos para frente. Essa é a observação número 1. Tem uma observação número 2 também, que é o seguinte, ó, adjetivos curtos terminados em consoante, vogal consoante, eu vou marcar aqui, devem ter a última letra duplicada. Tá? Você continua normalmente acrescentando R, tá? A regra só diz o seguinte, se ele tem consoante, vogal consoante, na terminação dele, ó, você só duplica a última letra. É o caso do adjetivo big, que é o adjetivo grande, né? Eu vou até colocar entre parênteses aqui a tradução. É o adjetivo grande. Big, se você for analisar letra por letra, até dá um zoom aqui, ó. Nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante, né? Consoante, vogal, consoante. E quando a gente tem essa situação de vogal, consoante, de consoante, vogal, consoante, a gente pega a última letra, que no caso aqui é um G, né? E a gente só vai duplicar ela antes de acrescentar o R. Então, o big, na sua forma comparativa, ele vai ficar bigger, com dois Gs. E o R, obviamente, o R continua lá no cantinho dele. A gente não mexe nele. Vou até deixar sublinhado também. Aqui um exemplo de uma frase que a gente pode comparar. Vou pegar aqui, vamos comparar USA, que é Estados Unidos, e vamos comparar com o Brasil. O Brasil em inglês, lembrando, se escreve com Z mesmo, tá bom?
Então a comparação vai ser o seguinte, ó. Estados Unidos, né, USA, é maior do que o Brasil. Então vai ficar assim, ó. USA is, o adjetivo que a gente vai usar é o grande, né, is bigger than Brazil. Pronto. Estados Unidos é maior do que o Brasil. Você pode usar, por exemplo, com pessoas, se você quiser. Por exemplo, Paul is bigger than Josh. Paul is bigger than Josh. Então, o Paul é maior do que o Josh. Vamos lá. Essa aqui é a observação 2, tá? E a gente também tem uma terceira observação. Vou ajeitar aqui. Pronto. A terceira observação diz o seguinte. Adjetivos curtos, terminados em Y, tem o seu Y substituído por I. E acrescentado em seguida, desculpa, é um A bem aqui, ó, acrescentado em seguida o R. Então, basicamente é isso. Tu tem um adjetivo, e se esse adjetivo tiver um Y, você simplesmente vai tirar esse Y e acrescentar um I. Você só vai, na verdade, substituir, né? Você vai substituir o Y pelo I. Então, no caso, o adjetivo shy, que quer dizer tímido, ele vai ficar shyer. Assim, é o R de novo. Continua o R ali, até porque ele é um adjetivo curto, e todo adjetivo curto vai ter que ter o R. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma comparação. Vamos lá, vamos na tua sala, Cecília, vamos comparar. A gente vai usar o adjetivo shy, que é tímido, e daí duas pessoas, para que a gente possa comparar. Você acha que uma é mais tímida que a outra? Pode ser você mesma, se quiser se utilizar de exemplo. Pronto, Gabi e Bia. Então, no caso, a Gabi é mais tímida que a Bia, certo? Ou é o contrário? Qual é a mais tímida das duas, para a gente fazer a frase? A Bia, pronto. Então, a gente vai dizer que a Bia é mais tímida do que a Gabi. Vamos lá. Então, a gente começa com a Bia, né? Bia é, e o mais tímida na forma comparativa é o shyer. Então, Bia é mais tímida do que Gabi. Bia is shyer than Gabi. É com B só, né? Pronto. Than Gabi. Pronto. Basicamente, deixa eu ver se era a última observação. Pronto. Dos adjetivos curtos, resumido é isso, tá? Você vai acrescentar o R quando você for fazer uma comparação. E a única coisa que você vai ter que ficar atenta é essas observações, tá? Se ele já tiver um E, você não precisa colocar outro E, só coloca o R. A observação 2 era basicamente aquela sequência de consoante, vogal, consoante. Que caso isso venha a acontecer, você duplica a última letra. Que no caso aqui foi o G. E a terceira observação era basicamente daqueles adjetivos curtos que tem a terminação em Y. E você vai substituir esse Y pelo I, tá bom? E depois acrescentar o R normalmente. Beleza, Cecília? Alguma dúvida? A gente tem uma atividadezinha bem simplesinha para a gente tentar fazer aqui. Tudo certo? Alguma dúvida? Quer mais algum exemplo? Não, de boas. Pois bora lá. Cecília, a gente tem lá no livro uma última atividade, tá? Lá na página. Vou até abrir aqui. Eu já posso tirar a apresentação ou você quer que eu deixe, Cecília? Você quer ficar olhando? Pode tirar. Bom, e o bom, Cecília, é que isso aqui já tem observações sobre isso, tá? Eu sei que no seu caso, como você veio para várias aulas, você poderia encontrar lá no Google Sala de Aula as observações. Mas eu vou fazer de todo jeito, eu vou colocar lá esse arquivo, porque querendo ou não, teve gente que não aparecia nas aulas e que também ficou na recuperação. Então eu vou fazer, como eu disse, eu estou fazendo para todo mundo, né? Então vamos lá, Cecília, a gente vai para a página 80. Tá bom? A gente tem a questão 13 para a gente fazer, que é justamente sobre adjetivos comparativos. A gente vai tentar fazer aqui na sala a 1, 2, 3 e 4. A 5, deixa um pouquinho para lá, tá bom? Se der tempo comentar, eu comento um pouquinho sobre ela. Se não, deixa para lá. Então vamos lá, acompanha comigo aí na leitura. A questão diz o seguinte, ó. In this exercise, you will practice comparative adjectives. Então, nesse exercício, você vai praticar
adjetivos comparativos. Aqui ele até coloca alguns exemplos, né, no parênteses, né, bigger, older, better, worse, tá? Que eu nem expliquei sobre os irregulares, coisa que provavelmente vou deixar só para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá, na número 1, frase número 1 tem o seguinte, ó. My sister is 2 years, alguma coisa, than me. Então a minha irmã é 2 anos, alguma coisa a mais do que eu. No caso aqui, o adjetivo que a gente vai usar é esse adjetivo aqui, ó, é o old, que quer dizer velho. Então a intenção da frase é: minha irmã é 2 anos mais velha do que eu, tá? Então, vou deixar isso aí contigo, Cecília. O que, é que a gente tem? A gente tem a letra A, que tem o old. Isso aqui é uma frase comparativa, né? A gente tem a letra B, que tem older. E a gente tem a letra C, que é more old. Pela regra do adjetivo curto e grande, ou longo, qual dessas opções você acha que tem a forma correta da forma comparativa de old? Pode sim, ô Cecília. Pode sim. Aí quando você votar, você avisa, tá bom? Pronto, show de bola, Cecília. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão, né? Questão 1. A gente tem o adjetivo old, tá bom? Que é o adjetivo velho. Essas três opções, Cecília, qual que você acha que é a forma comparativa correta dele? Tá? Primeira coisa que você deve notar é: ele é um adjetivo longo ou ele é um adjetivo curto? Pode dizer, Cecília, que se você errar, não tem problema. A gente corrige, a gente comenta. Deixa eu ver. Isso aí, Cecília, show de bola. Letra B, tá? Porque é um adjetivo que ele é curto. Então, se ele é um adjetivo curto, eu não devo usar o more. Então, você já descarta a letra C. Não pode ser more. More a gente usa quando o adjetivo ele é grande. Ou só tem uma sílaba. Então, ele é pequeno. A letra A não pode ser porque não importa se o adjetivo ele é grande ou ele é curto. A gente sempre faz uma alteração quando a gente vai fazer uma comparação. O grande a gente coloca more e curto a gente acrescenta er. Então, o adjetivo na comparação ele nunca vai ficar sozinho do mesmo jeito de sempre. Ele vai ter sempre uma modificação. É isso aí, Cecília. Letra B. Older. Muito bem. A 2 diz o seguinte, ó. Cars are, tracinho, than bicycles, tá? Carros são alguma coisa do que bicicletas, tá? Qual é o adjetivo que a gente tem? A gente tem um adjetivo expensive. Isso aqui, ó, expensive. O adjetivo expensive significa isso aqui, ó, caro, né? Que custa muito dinheiro. Então a ideia da frase é dizer o seguinte, ó, carros são mais caros do que bicicletas. Então a gente só precisa aí completar nesse espacinho a forma correta desse mais caros. Então vamos lá, a letra A a gente tem expensive, a letra B nós temos more expensive, letra C expensiver e a letra D very expensive. E aí, a gente tem 4 alternativas agora. Das formas comparativas, tá? Qual é que você acha que é a correta? De cara, a gente já nota que é um adjetivo grande, né? Olha o tamanho dele. Expensive. 4 sílabas, né?
Very, Cecília, quer dizer muito, tá? Very quer dizer muito. Deixa eu ver. Isso aí, letra B. Perfeito. Que o more significa mais, né? Então carros são mais caros do que bicicletas. Se fosse o very, ficaria estranho, né? Se a gente usasse o very, porque o very quer dizer muito. Ficaria assim, ó. Carros são muito caros do que bicicletas. Fica estranho, né? Então, carros são mais caros do que bicicletas. Isso aí. Eu queria fazer uma observação que eu deixei passar. Você nota que a gente tem o sujeito, né? O sujeito é cars, que são carros. E depois a gente tem esse are. É uma coisa que você vai ter que ficar atento também, tá? Porque esse are também é o verbo to be. Tá? Esse are significa são. Então nem sempre vai ser esse is, tá bom? Esse is a gente usa no singular. Porque o is significa é. Tá? Então quando a gente estava comparando, por exemplo, Lucy is, aí sim, Lúcia é. Agora quando tá no plural, a gente quer comparar carros são. Esse são em inglês vai ter que ser o are. Tá? Esse are significa são. Então sempre que tá no plural, se não se usa is, tá bom? Isso é verbo to be, tá bom? É aquela conjugaçãozinha do verbo to be. Só essa observação mesmo. Questão 3. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Rats are alguma coisa than mais. Então, ratos são alguma coisa do que camundongos. A gente pode traduzir mais como camundongos. Então, a gente tem o adjetivo big aí nas alternativas. Então, a intenção é dizer o seguinte, ó. Ratos são maiores do que camundongos. Vamos, você nota, primeira coisa, é um adjetivo curto. Então já descarta a letra C, que não tem nada a ver. Descarta A também, né? Porque a A não muda nada. A gente sabe que a gente precisa fazer uma alteração. Não, tá? Vamos lá, vou explicar por quê. Ó, a letra B é a seguinte alternativa, é more big. Só que é só você lembrar daquele detalhe. Ó, a gente tem um adjetivo big, tá? O adjetivo big, ele é um adjetivo curto. Aí você tem que colocar na cabeça. Para adjetivos curtos, nós não usamos more, tá? Inclusive, more a gente só usa com adjetivos longos. Os adjetivos curtos, eles têm uma regra específica, que é a regra do ER. Tá bom? Então, se o adjetivo ele é curto, a gente acrescenta o ER nele. Nesse caso, inclusive, isso aqui foi até a observação número 2, se eu não estiver enganado, do slide que eu estava colocando. Que quando o adjetivo é curto e ele termina em vogal, consoante, vogal, consoante, o que a gente fazia? A gente duplicava a última letra. Então, big, na forma comparativa, ele vai ficar assim, ó. Bigger, tá? Bigger. Então vai ser a letra D. Letra D. Mas só ficar atento a isso. Se é adjetivo curto, não se usa more. More só se usa com adjetivos longos, tá? Adjetivos que são grandes. Então, essa letra C, então a frase toda fica assim, ó. Não, desculpa, eu tô na 3, Cecília, você acertou. Eu tava lendo as alternativas da 4 na 3. Olha aí, Cecília, você acertou e a B mesmo, tá? E a B que é o bigger. Pronto, Cecília. Foi exatamente isso. Eu tava olhando para o enunciado da 3 e olhando para as alternativas da 4. Ó, nota 10 para mim, viu agora? Já te deixando injustiçada, né, ô Cecília? Mas é isso aí, é a letra B de novo. Pronto, vamos lá. A4. Vou até colocando aqui no chat para que eu não me confunda mais. A4 a gente tem a seguinte frase, ó. China is much, alguma coisa, than Britain. A gente tem de novo o adjetivo big aí. Pois, droga.
Parabéns para mim de novo, né? Eu já tinha dado a resposta de baixo na de cima. Não, foi um espetáculo agora. Mas é o mesmo princípio, né? Pelo menos é a mesma explicação, da 3 e da 4. Então, a gente está usando o adjetivo big e na forma comparativa é bigger. Então, vai ficar a letra D, que eu já tinha dado a resposta aí basicamente para ti. Então, a 4 vai ser bigger. No caso, é a letra D. Pronto. E no caso, a gente tem só a última. A última eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula, tá? Com alguns comentários a mais. Tá bom, Cecília? Mas deu certo, né? Ficou claro? Acho que já deu até a hora do professor entrar. Pronto, a Brena já entrou. Tá? Isso aí, Cecília. Tchau, tchau, viu? Até sexta-feira. A gente volta comentando mais isso aí. Até lá.